Vamos guardar só iniciar? Sim, está gravando. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à capacitação sobre práticas para uso racional da água, que se iniciou hoje pela manhã. Antes de iniciar mais um ciclo de capacitações, gostaríamos de nos solidarizar com todas as pessoas do sul do estado do Espírito Santo que perderam suas casas, estabelecimentos e outros bens que principalmente os entes queridos no temporal da última sexta-feira, dia 22 de março. O temporal devastou diversos municípios do sul do estado que hoje estão em situação de emergência. Então, fazemos um apelo para quem puder ajudar, na forma que estiver ao alcance de cada um, buscar informações nas redes sociais, onde diversas instituições e entidades estão se mobilizando para doações e força-tarefas para atenuar esse sofrimento que acomete diversos municípios do sul do estado. Agora, dando continuidade ao evento iniciado pela manhã, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de capacitações do Meio Ambiente Online, capacitando gestores de comitês de bacia hidrográfica. O Meio Ambiente Online é um programa de extensão do IFES Vitória, e esse ciclo de capacitações é uma das atividades realizadas com o protagonismo dos nossos alunos do campus. Essa ação faz parte do plano de trabalho do edital FAPES 12 de 2022, Universal Extensão, e contará com 5 ciclos de capacitação. Essa ação é coordenada pelas professoras Mariângela Dutra e por mim, com apoio de vários professores e alunos do curso de graduação da Engenharia Sanitária e Ambiental. Gostaria de lembrar que as nossas ações são divulgadas através do Instagram do Meio Ambiente Online e ao longo dos ciclos vamos divulgá-lo no chat para que fiquem por dentro das nossas atividades. Passo agora a palavra para a professora Adriana Corres. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos, boa tarde às professoras, os participantes. Então, vamos continuar aprendendo, né? Agora na parte da tarde. Agora à tarde nós vamos ter como os palestrantes a doutora Morgana Escaramuça Gonçalves, da AGER, e também teremos um momento para aprender com o doutor Claudinei Antônio Montebeller, pesquisador do INCAPER. As perguntas dos participantes, elas poderão ser feitas durante as apresentações, né, colocado no chat, e no final serão respondidas, depois das 2 apresentações, de acordo com a ordem que se manifestarem ali, nós vamos estar organizando. Então, nós vamos conhecer um pouco melhor da doutora Morgana, ela que é engenheira agrônoma e mestre e doutora em produção vegetal pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela atua como pesquisadora na área de agronomia e engenharia agrícola, com ênfase em produção vegetal, recursos hídricos, irrigação, manejo de irrigação, agrometeorologia e geoprocessamento. Ela também atua na área de consultoria, assessoria agrícola e ambiental, com ênfase em elaboração de projetos para crédito rural, cadastro ambiental rural, laudos técnicos e licenciamento ambiental. Então, está aí bastante conteúdo para a gente aprender. Então, Morgana, a palavra está com você. Muito obrigada por estar conosco hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir mais um pouco para esse ciclo de palestras aí de vocês, com uma experiência que a gente está tendo, né, no nosso projeto atual, no qual eu atuo como pesquisadora bolsista, como a senhora já mencionou, né. O nome do projeto é o Curtindo o Água da Medida. Esse projeto é da AGER e também da UFES, com auxílio da FAPES e do governo do Estado, né? Então, vamos começar. O nome do nosso projeto é bem grande, é esse grandão aí em cima, apoio a implementação e aperfeiçoamento de instrumentos de incentivo ao uso racional da água na agricultura e a autogestão comunitária de recursos hídricos por microbacia. Então, a gente fez esse nome assim, curtinho, né, que seria o água na medida, que nada mais é do que a gente está querendo proporcionar água na medida. O objetivo do projeto, ele consiste em incentivar o uso eficiente da água em microbacias hidrográficas de base agrícola aqui no estado do Espírito Santo, por meio da implementação e operacionalização de ferramentas de auxílio ao manejo de irrigação, com o uso de sensores de umidade do solo e estação meteorológica, integrados a um sistema de apoio à decisão, que é o SAD, visando então a gestão da água
entre os usuários da microbacia de forma participativa e consensual. O projeto está em andamento. Atualmente, a gente trabalha com 2 microbacias aqui no estado, uma em Nova Venécia, chamada Córrego Frigério, e outra em Laranja da Terra, chamada Córrego Picadão. E lá nesse trabalho, a gente consiste em ajudar, né, agora é um momento que está querendo ajudar os produtores, né, a compreender melhor a irrigação deles, realizar o manejo de irrigação, que é uma cultura do nosso projeto, e nisso a gente tem 2 equipes separadas, né? Temos a equipe de campo, na qual eu atuo, né, nessa parte de campo, mais essa parte de manejo de irrigação, contato mais direto com os produtores, e temos uma equipe de TI, onde os meninos trabalham para fornecer, deixa eu voltar aqui no lógico, que os meninos trabalham visando, né, a fazer esse sistema de apoio à decisão, que a gente chama de SAD, o sistema operacional, né, que eles estão trabalhando, a gente acampa, a gente coleta os dados para abastecer o sistema com o intuito, né, desse sistema futuramente que está aí sendo disponibilizado aos produtores, para que eles utilizem dele para fazer o manejo de irrigação. Então, vamos para a parte de irrigação propriamente dita, né? A agricultura irrigada hoje ela é imprescindível para a segurança alimentar mundial. Hoje, tem estimativas que no mundo existam 1,6 bilhões de áreas hoje ocupadas por pessoas no mundo. Desses 1,6 bilhões, apenas 19% eles estão utilizando da irrigação. E esses 19%, eles correspondem em torno de 40% da produção de alimentos hoje no mundo. Com as estimativas também que já se tem, que a população está aumentando, né, e até 2050 a gente tem que ter um aumento de 20% a 30%, a irrigação ela não vai ficar para trás. Ela tem que aumentar, porque só a partir dela a gente consegue produzir mais em menor espaço. Só que a irrigação ela é muito, vou botar um termo aqui, ela é muito batida, né, em termos ambientais, como uma vilã. Isso por conta da demanda hídrica que ela gera. Se a gente pensar nesse latãozão aqui de 100 litros de água, se a gente pensar que a gente tem que fazer a divisão desses 100 litros de água para abastecimento da população urbana e para a demanda da agricultura irrigada, é como se fosse mais ou menos essa divisão aqui, onde 70% dessa água é destinada para a agricultura irrigada e os outros 30% ela é destinada para os demais setores, que é uso múltiplo, desde abastecimento das casas, dessedentação dos animais, o setor industrial, as diversas cidades. Então, olhando essa proporção, realmente, a irrigação é tida como uma vilã, né, entre aspas, né, que ela gasta, assim, tá? Eu não gosto desse termo gastar, então, eu acredito que na agricultura irrigada a gente não gasta água, a gente consome água, que, no meu ver, é diferente. Porque quando a gente aplica água ao solo para a demanda hídrica da cultura, para atender, né, a demanda hídrica da cultura, parte dessa água, quando é aplicada de forma errada, em excesso, ou ela vai por escorrimento superficial, ou ela vai penetrar, né, no perfil do solo e abastecer a emissão freática. O que ficar no solo, ela vai ser evaporada. O que a planta for realmente utilizar, parte vai ficar na estrutura vegetal, que vai vir para a mesa, né, dos brasileiros, aí, de quem quer que seja. A outra parte vai ser o resto cultural, que também vai se decompor no solo e assim por diante. E o que a planta, ela transpira, vai sair em forma de vapor nas folhas das plantas, que tem uma estrutura, né, chamada estômago, que é onde faz essa troca, né, onde a planta ela absorve o gás carbônico, o metabolismo, e libera, em contrapartida, essa água, né, no processo de transpiração. E parte, então, vai para o vapor
para formar as nuvens e tudo mais, e volta ao seu ciclo hidrológico da água. O nosso desafio hoje em termos de agricultura irrigada é produzir mais com menos gota. Ou seja, a gente tem que ser mais eficiente, mais efetivo. Utilizar a água de uma forma consciente, né? Que a gente consiga produzir mais, numa menor área, e utilizando menos água. Dessa forma, a irrigação ela é uma técnica. Não existe uma outra forma de se realizar a irrigação, senão com base técnica. Quando você não usa embasamento técnico, a gente costuma dizer que o produtor está fazendo um molhamento, que é algo aleatório, como ele espera que seja. Mas que geralmente não vai dando muito certo ao longo do processo, né? E a gente vai trabalhando isso aqui ao longo dessa palestra. Então, a irrigação ela é uma técnica que é utilizada na agricultura de forma a você fornecer água para a cultura de forma controlada, com quantidade suficiente e no momento certo. Para isso, a gente tem um manejo de irrigação nuclear, porque ele vai determinar o momento, a quantidade e como que a gente vai aplicar água para essa cultura. E nessa situação, o manejo de irrigação entra como se fosse uma visão holística do sistema. Ele vai levar em consideração algumas outras situações, ali da propriedade, como o controle fitossanitário, as condições meteorológicas, as condições econômicas, e quais as estratégias de condução, né, dessa cultura e como que a gente vai fazer isso. Para o manejo de irrigação, a gente tem que fazer ele via clima e via sol. O via clima é como eu falei um pouco mais cedo com vocês. A planta, ela vai, com o seu ciclo normal, né, ela vai absorver água pela raiz, a água presente no solo, vai passar pela raiz, ela vai perder essa água via folha. Isso daí é chamado de transpiração. A água presente no solo, no calor do sol e tudo mais, ela vai evaporar, é chamado de evaporação. A evaporação do solo, mas a transpiração do planta, a gente chama de evapotranspiração. E esse termo evapotranspiração ele é quantificado, essa evapotranspiração, a gente consegue quantificar ele. Existe uma metodologia, né, que já foi criada há muito tempo, que é uma fórmula, né, o Piemonte, que é essa fórmula grandona aí, que leva em consideração todos esses parâmetros aí, escritos aí embaixo. Essa foto dessa estação meteorológica é uma estação meteorológica presente hoje no nosso projeto, lá em Laranja da Terra, lá no Picadão. E a partir dessa estação, ela nos dá, né, a evapotranspiração propriamente dita, que é uma evapotranspiração de referência, que a gente chama. Por quê? De referência. Que já descrito, né, há muito tempo, que é com base numa grama chamada grama batatais, todo um sistema de altura da planta, de cobertura do solo, então a gente pega essa evapotranspiração dessa grama, dessa situação como referência. Você concorda comigo que as plantas, elas têm tamanhos diferentes, demandas diferentes, que elas são diferentes? Então, as grama-batatais, elas nos servem como referência. Só que aí a gente precisa passar essa evapotranspiração para a cultura específica na qual a gente está trabalhando, que vai depender de qual cultura que é. E no ciclo da cultura também vai variar. Como você vê aqui nessa fotinha aqui do lado direito, uma planta em estágio de muda, vamos dizer que ela transpira muito menos que uma planta aqui, ó, no estágio B, que é uma planta adulta, já emistiu flor, agora está em enchimento de grão, então é a época de maior demanda da planta, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente, então, tem que ter uma evapotranspiração específica para cada cultura e para o estágio da cultura. Então, a gente chama de evapotranspiração da cultura. Para isso, a gente leva em consideração alguns fatores de correção. E agora, no momento, não vem ao caso, mas é para vocês entenderem que existe. Tudo bem. Quando a gente realiza uma manejo de irrigação via solo, é importante a gente entender que o solo seria a nossa caixa d'água, pensando de agricultura, né, irrigada. É a nossa caixinha d'água no nosso solo. O solo é um sistema trifásico.
ele é composto por parte sólida, líquida e gasosa. Então, a parte sólida nada mais é do que os nossos minerais, né, que estão presentes no solo, a nossa parte de areia, silt, argila, e nós temos a parte gasosa, que é o ar do solo, né, que fica mais nos macroporos, e temos a parte da solução do solo, que é a parte líquida. Além da água, tem todos os outros demais compostos ali de fluidos que ficam presentes nos nossos poros também. Quando a gente trabalha pensando nisso, um solo saturado, um excesso de água, que está aí aqui no nosso, em cima aqui da nossa faixa verdinha, é um solo que já não está segurando mais essa água. É uma água como se fosse uma enxurrada. Isso é muito bom quando é chuva, né? Quando ele é molhado, o solo é molhado pela chuva. Até porque, para o excesso que é drenado, né, que consegue passar pelo perfil do solo, e filtrando o perfil do solo, vai abastecer a pressão freática, isso é muito bom. E o demais excesso, acontece o escorrimento superficial. Ok, isso daí é um solo saturado. Para nós, é interessante trabalhar com o solo na capacidade de campo, que seria aqui, em cima dessa faixa azulzinha, entre o azul e o verde, que é a capacidade de campo, que seria o nosso ponto ideal, onde todos os microporos do solo estão preenchidos, os macroporos estão disponíveis, né, para ar, né, para ter aeração, e essa água ela não é perdida nem pelo escorrimento superficial e também nem pela percolação, né, para perfil mais profundo do solo. Isso daí seria a nossa capacidade de campo, nosso ponto ideal. E quando essa água ela vai sendo consumida, esse solo vai secando, vai chegando até o ponto de murcha, que a gente chama. É esse vermelhinho, entre o laranjinho e o vermelho aqui. Nosso ponto de murcha permanente. Por que permanente? Chegou aí, a planta não volta mais. Você pode molhar, mas ela não vai voltar, ela morreu. Na irrigação, a gente não gosta de trabalhar assim, né? Até esse ponto, não é o interessante. Então, a gente trabalha no intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, mas também com um respaldo, né? uma faixa de segurança. Então, a gente trabalha só com essa faixa azulzinha aqui, que a gente chama de água disponível. Mas, para isso, a gente tem que conhecer essa capacidade de campo e o nosso ponto de murcha, onde cada solo tem o seu específico. Pode-se entender que um solo mais arenoso, ele acaba guardando, vamos dizer assim, né, menos água que um solo argiloso. Então, tem essa diferença entre os solos e entre as frações, né, granulométricas que existem em cada solo. No projeto, a gente mandou, né, as análises que nós coletamos para o laboratório e obtivemos os resultados, mas também já trabalhamos aqui no nosso projeto com esses dois recursos, o forno micro-ondas e o TDL, esse outro equipamento aqui. O forno micro-ondas, trabalhando com o forno micro-ondas, foi relativamente simples, né? E é simples para o produtor trabalhar, onde você pega uma amostra de solo, para saber a unidade atual, pesa, coloca no micro-ondas, ele vai ter um tempo, né, no micro-ondas, depois pesa novamente essa amostra, e você vai saber a diferença, né, de umidade entre a amostra úmida e a amostra depois do forno micro-ondas seco. E o TDR, aí nós trabalhamos também, você consegue colocar no solo, depois de calibrado, e ele também te dá a unidade atual do solo ali. Mas para o intuito do projeto, a gente queria identificar como que estava o sistema de irrigação, para a gente poder executar o manejo. Dependendo do manejo, seja via química ou via solo, a gente precisa entender como que é o sistema que a gente está trabalhando e qual a eficiência desse sistema. A eficiência do sistema de irrigação nada mais é que o volume de água disponível para a cultura, que é o que eu falei ali atrás, que é aquela água disponível entre a capacidade de campo e ponto de murcha, que a gente trabalha só com aquela faixa lá em cima, água disponível. Então, é esse volume versus o volume aplicado pelo emissor. A relação, na verdade, né? O volume aplicado pelo emissor. Quanto que esse emissor aí que está embaixo, uma gotinha e o outro jogando tipo um jatinho, quanto que ele está conseguindo abastecer essa minha caixinha d'água aí? Nesse sentido, no projeto, a gente fez a coleta de solo, né, com base nos parâmetros agronômicos, né,
E é assim que vem a análise de solo que a gente manda para o laboratório. A capacidade de campo é essa aí, em 10 kPa, e o ponto de murcho em 500 kPa. Essa amostra de solo aqui foi com a propriedade de café. Essa propriedade, ela é bem, assim, nítido, né? Desde quando nós chegamos lá, você identifica fácil que a parte de baixada, ela é um solo mais arenoso, mais argiloso, e em cima, o talhão de cima, que a gente chamou, ele é mais arenoso. Então, você identifica as diferenças entre um solo argiloso e um solo arenoso. Isso acontece até mesmo dentro da mesma propriedade. O solo argiloso, que é esse talhão de baixada, em 10 kPa, ele não apresenta 20% de umidade na capacidade de campo e na ponta de murcho 11. Um solo mais arenoso, no caso aqui, foi 14% de umidade na capacidade de campo e 6% de ponto de murcho. Com esses dados, a equipe, né, foi novamente para campo, a fim de avaliar o projeto propriamente dito. Eu não sei quem está aqui nos assistindo, qual é a área, né, do pessoal aí, está aqui nos assistindo. Nesse sentido, eu botei aqui, de forma simples, mostrar as diferenças entre os sistemas de irrigação que nós trabalhamos no projeto, que foi o sistema em aspersão, que nada mais é que esse aí do lado esquerdo em cima, que imita uma chuva, na verdade, né? Ele imita uma chuva, molha 100% da área. E aqui embaixo, do lado esquerdo, está um sistema de irrigação localizada. É onde ele é mais direcionado ao pé da planta, né? Vamos dizer assim, lá embaixo, no solo. E ele não molha 100% da área. Ele molha uma porcentagem de área. Então, a gente chama de porcentagem de área molhada. Ela pode ser uma faixa molhada, como ela pode ser também grupos isolados molhados. Nessa figura ao lado, só é termo de vocês entenderem o que seria setor. No sistema de irrigação, você vai ter uma bomba, vai puxar água normalmente, né? Lá, aqui está escrito açude ou reservatório, que seja, e vai fazer toda essa distribuição via tubulações para abastecer, né, as plantas, né? No caso, vai aplicar água nas plantas. Nesse sistema, a bomba não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, aplicar água de forma uniforme todo mundo ao mesmo tempo. Normalmente isso, tá? Porque existem particularidades. Então, a gente divide essa área em setores. Aqui, só de forma mesmo, aqui de demonstração, nós temos 8 setores. Setor 1, 2, 3, 4, até o setor 8. Então, isso que é setor. Posteriormente, nós fomos, então, fazer a avaliação dos sistemas propriamente dito. O que a gente queria entender? A gente quer saber dessa avaliação se a uniformidade de aplicação está sendo uniforme. O que quer dizer isso? Não tem aqui, voltando aqui um pouquinho, não tem aqui onde eu mostrei para vocês esse sistema? A gente quer saber se nessa primeira linha aqui, a água que está passando aqui, a coluna de água, que vai abastecer aqui essa primeira linha, ela está sendo a mesma que dessa última linha, do último setor lá fora. Então, é isso que a gente quer entender qual a uniformidade de aplicação dessa água, como está sendo a distribuição dela. E, para isso, existem metodologias específicas para isso. Para o sistema de irrigação localizado, a gente utilizou essa metodologia aqui, de TENICO, em 1980, onde a gente, obrigatoriamente, pegou no primeiro setor do sistema, a primeira linha do setor, e nela, nessa primeira linha, a gente obrigatoriamente também mede o volume de água que está caindo aqui, ó, nesse primeiro emissor, no último emissor, e dentre o primeiro e o último, nós escolhemos mais 6 pontos, totalizando, então, 8 pontos nessa primeira linha do setor. Isso foi feito para a última linha, obrigatoriamente, do setor, e depois, de forma mais equidistante possível, para as outras mais 2 linhas. Vamos lá.
Dentro desse emissor primeiro aqui, esse primeiro emissor, a gente fez o quê? Colocou aqui onde está essa mãozinha, um copinho coletor, e com a ajuda do cronômetro, a gente foi deixando pingar um tempo específico. Finalizou o tempo, a gente retirava o copinho, media na proveta e via quantas ml, né, tinham dado. A gente fez isso 3 vezes. Para quê? Para ter média. Após a gente fazer isso no primeiro emissor, nós íamos para o segundo, para o terceiro, e fomos fazendo esse mesmo procedimento para todos os emissores, né, nos quais a gente se propôs a fazer a avaliação. Isso foi feito no primeiro setor, no último setor do sistema e no mediano. Depois a gente jogava os nossos dados, né, no Excel, e para a uniformidade a gente utilizava essa fórmula aqui, o CUD, onde a gente pegava os 25% das menores lâminas e dividia pela a média total das lâminas. Ok, isso para localizar. Quando nós avaliamos o sistema em aspersão, sempre foi uma propriedade lá Timiano, que realizava a ligação de aspersão, o procedimento é um pouquinho diferente. Pensa que a aspersão, molha 100% da área, ela limita uma chuva. Então, o que a gente fez? A gente delimitou uma área lá dentro da propriedade, lá, né, em torno de alguns aspersores, né? E de metro em metro a gente colocou coletorzinhos, igual os copinhos, como se fosse fluviômetrozinhos, que a gente foi colocando. Ligamos o sistema, deixamos 1 hora ligado, retiramos, aí vem toda uma série, né, de medidas de pressão, de vazão e tudo mais, e depois jogávamos, né, essas dados de lâmina coletadas nessa fórmula aí, que é do chamado, que a gente chama de PUC, para aspersão. Beleza. Então, a gente fez a uniformidade, a gente teve os dados de solo, então, a gente foi possível identificar, então, o PUC, ou quando era aspersão, e o PUD, né, quando era localizado, e as eficiências dos nossos sistemas. Não mostrei de todo mundo aqui, estou mostrando algumas, que essas aqui foram as realizadas em laranja paterna, e o que eu vou abordar aqui hoje com vocês é essas 3 aqui, desse café, aqui em cima, até por questão de tempo, questão de a gente ficar muito repetitivo. E em Nova Venécia a gente fez mais 15 propriedades, então a gente tem um volume maior, né, de informações. Mas aqui, então vamos lá, o nosso PUC e o nosso PUD, quando ele está para o sistema localizado, e todos eles aqui são sistema localizado, com exceção do IAM, esse aqui embaixo. Localizado, os nossos PUDs estão relativamente muito bons. Numa escala, né, acima de 85, a gente já começa a classificar eles como bons, muito bons. E as nossas eficiências, elas estão bem variadas, desde 70%, 72%, né, aqui no caso desse café aqui, até 95%. Lembrando que esse café é uma propriedade só, onde a gente avaliou 3 setores diferentes dentro dessa propriedade. E a gente encontrou diferenças dentro dos setores, essa é a mesma propriedade. Então, na banana, as nossas eficiências foram acima de 100%, porque a gente estava encontrando um excesso de tempo. A gente, então, o produtor tinha que diminuir o tempo dele, né, para poder bater, né, com o que o solo consegue segurar de água. E no inhame, a eficiência estava bem baixa também, estava de 34%. Vamos partir, então, para o nosso manejo, propriamente dito. O que seria? O manejo, então, é a quantidade de água na hora, né, e no número de ligar. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês como que foi feito. Nesse primeiro gráfico aqui, foi o setor 1 do café, ele estava com uma eficiência de 72%. Em verde, é o nosso volume médio coletado. É o volume médio que a gente coletou lá naqueles copinhos lá atrás. Em azul, é o nosso volume armazenado. O que é esse volume armazenado? É o quanto de água que cabe no nosso solo. Como assim?
Como eu falei com vocês, no sistema localizado, a gente tem que identificar a porcentagem de área molhada. Segundo a literatura, em ambientes de regiões mais úmidas, né, o correto é você ter um percentual de área molhada em torno de 20%. Nas regiões de baixa precipitação, ou que tem um veranico mais acentuado, mais reduz cerca de 33% a 50% de área molhada. E como que isso funciona? Na região onde o solo é mais arenoso, que a gente vê isso muito claramente lá em Alto, o solo é arenoso, os bulbos, eles tendem a ser isolados, como nessa primeira foto aqui, e ele é mais estreito, mais comprido e estreito, não abre. Um solo de textura média, o bulbo já abre um pouco, né? Mas também não tanto. Já no solo argiloso, a gente consegue fazer um bulbo maior. Para a gente que tem um percentual de área molhada ainda assim maior, a gente precisa de ter o quê? Uma faixa molhada, aqui embaixo. Ou seja, esses bulbos, eles têm que se encontrar para haver sobreposição e molhar uma faixa maior, né? Essa figura não foi de lá, é só mesmo ilustrativa. E como que a gente mede essa porcentagem de área molhada? Quando que a gente chama? A gente primeiro vê o espaçamento da cultura, que no nosso caso lá era de 2 metros entre linhas e 1 metro entre plantas em cada linha. Então, cada planta ela representava 2 metros quadrados de área. E a gente mede também a área que o nosso gotejador molhou. No caso lá, a gente tinha 2 gotejadores por planta. O gotejador lá estava espaçado de 40 em 40, de 50 em 50 centímetros. E cada gotejador, a gente mediu a área molhada que ele representava, que no caso era de 40 centímetros de diâmetro. Quando a gente joga para a fórmula, né, do πr ao quadrado, que é a área do círculo, a gente coloca vezes 2 aqui, porque eram 2 gotejadores por planta, a gente também descobre a área molhada por gotejador. Então, a porcentagem de área molhada é a área do gotejador dividido pela área da planta. Então, a gente encontrou 12,5% de área molhada. Retornando aqui agora. Então, nesses 12,5% de área molhada que a gente teve lá, cada planta, ela conseguia armazenar para si, né, em termos de solo, né, conseguia armazenar 5,19 litros por planta, que é a linhazinha em azul. Entende-se que, então, quando a gente mediu lá no coletor, a gente identificou que o volume médio coletado era 5,4, mas o solo só segurava 5,1. Então, a gente sempre tinha uma diferença de 0,3, né, de água a mais, ou seja, descendo, né, sendo não segura, o solo segurando e descendo para os perfis, né, mais profundos. Isso lá, por quê? Lá o produtor ele adotava uma irrigação diária, 1 hora todos os dias. Quando nós chegamos lá, esse produtor ele tinha 9 setores, então era 1 hora cada setor, total de 9 horas de irrigação total, de bomba ligada. Esse primeiro setor desse produtor, ele tinha 3.600 plantas. Então, 3.600 plantas conseguiam armazenar, né, vamos dizer assim, os seus bulbos molhados, 5,19 cada uma, então dava 18 mil litros de água dia. Mas como ele aplicava um pouco mais, sempre dava uma diferença no total de 756 litros. Se a gente for pensar no final de um ano, lógico que isso daqui é uma conta mais abrangente, né, que tem períodos que chove, ele não irriga, né, mas se pensar de uma forma mais abrangente, ele iria estar tendo no final do ano uma lâmina, né, de água, vamos dizer assim, sendo perdida, indo abastecendo a sua freática, em torno de mais de 200 mil litros, só nesse primeiro setor. Isso é, quando a gente pensa em dados da estação meteorológica que a gente tem calculado lá, o que a gente fez? A gente pegou os dados diários, aqui tem desses últimos 10 dias, desses 10 dias que eu coloquei aqui, é dos 10 dias que a gente fez o acompanhamento lá, que a gente vai fazer a avaliação do setor. Eu estou falando aquela semana, eu peguei os dados daquela semana.
O que a estação me dá? Essa primeira coluna aqui. A segunda coluna, a evapotranspiração de referência. 3,8, 4,6. Como eu falei com vocês que a gente tem que converter esse valor para a cultura específica que a gente está trabalhando, a gente converteu para o café. E a gente também, nessa fase aqui, quando a gente foi lá, o café estava em estágio de produção, café adulto e enchimento de grão. Então, a gente usou um KC máximo da cultura. Então, a gente já fez uma correção nesse valor de evapotranspiração. Depois, nós fizemos mais uma correção, já colocando os valores específicos para essa porcentagem, né, de área molhada que essa irrigação localizada ela possuía. Então, a gente teve, então, a nossa evapotranspiração total, no caso, né? A gente tinha lá, que era de 3,85 no primeiro dia, no quarto dia, no segundo dia, terceiro, já foi para quarto, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês? Se eu tenho um volume de solo que armazena 5,19 litros por planta, e minha planta demorou, segundo essa evapotranspiração, e 3,85, quer dizer que eu supri a demanda da planta, correto? Correto. Eu tinha 5 litros de água no solo, eu precisei de 4. Então, eu supri, deixei 1. No segundo dia, eu precisei de 4,66 litros por planta, e eu tinha 5. Novamente, eu supri e deixei mais um pouco de água. Você concorda comigo que o tempo todo eu estou sempre deixando água a mais, fora que o meu emissor já adiciona, né, água a mais do que o necessário. Ou seja, eu não estou realizando eu não estou tendo, né, uma alta eficiência, estou deixando, nesse caso aqui, eu estou consumindo água a mais do que o necessário. Agora, vamos no setor 2 desse sistema. No setor 2, a gente conseguiu uma eficiência maior, de 95,46. Por que, Morgana? Porque o volume médio coletado nos meus coletores aqui em verdinho foi de 4,8 litros. E o volume que eu consigo segurar no solo, naquela porcentagem de área molhada e tudo, é 3,89 litros, ou seja, foi quase 100%. O meu solo segura quase que a mesma coisa que eu coloco, diferença bem pouco. Mas pensando em números de plantas, que são áreas maiores, né? São 2.500 plantas nesse setor aí, irrigando 1 hora por dia. Nessa quantidade de solo que eu consegui armazenar, eu consegui armazenar 9.725 litros por dia de água. Só que eu sempre jogo um pouquinho a mais, que no total dá quase 175 litros a mais. Novamente, se eu fizer uma conta bem mais ampla, né, mais grosseira, vamos dizer assim, no final do ano, eu tenho quase 200 mil litros de água sendo consumidos a mais sem necessidade. Agora, vamos lá para o nosso manejo bioquímico. Os dados climáticos são o mesmo, né, do setor anterior. Se no primeiro dia, no dia 25, eu evapotranspirei 3,85, e o meu solo, eu guardo 3,89, eu consegui suprir a minha demanda da minha planta, correto? Correto. Então, vamos lá. No segundo dia, a minha planta já foi diferente. A minha planta, ela demandou 4,66 litros. Gente, desculpa, eu não esqueci de falar, essa evapotranspiração aqui da cultura estatal aqui, ela está específica também por planta, que eu também já tinha feito, né, os dados, o cálculo considerando os metros quadrados de cada planta. Nesse dia 3 aqui, no dia 2, desculpa, 4,66. 4,66 litros por planta. Só que eu só seguro no solo 3,89. Ou seja, eu não tinha água suficiente para suprir a demanda da minha planta nesse segundo dia. O mesmo aconteceu com o meu terceiro dia. O quarto não, mas por quinto sim. E aí assim sucessivamente. Ou seja, além de eu estar consumindo água a mais, eu estou deixando ainda a minha planta, vamos dizer assim, com sede, né? Quando eu vou para o setor 3, ele também tem uma eficiência baixa, porque ele também tem uma eficiência relativamente baixa, né, de 77%, porque ele está jogando. O volume médio coletado é de 5,
que eu coletei lá nos meus emissores 20, e o meu volume armazenado é 4. Então, eu sempre estou jogando água a mais. Só que esse o meu último setor aqui, ele é o mais distante da minha bomba. Então, lá o produtor colocou, diminuiu o setor, na verdade, né? Só tinha 900 plantas por setor. Isso correspondia, isso correspondia, né, em termos de lâmina aplicada por dia, em torno de 3.681 litros de água para esse setor. Nessa diferença aí de lâmina a mais que eu estava jogando, por dia, eu estava jogando mais de 1.000 litros de água a mais por dia. Quando eu jogo isso para o ano, mais de 400 mil litros de água. Se eu juntar o meu primeiro setor, o meu segundo setor e o meu terceiro setor, em termos de excesso de água que eu estou jogando mais, num dia eu jogo mais de 7 mil litros de água. Eu jogo mais de 7 mil litros de água. Se eu fizer essa conta novamente por um ano, eu consumo mais de 2 milhões de litros de água, nem deixando a planta, de certa forma, no meu segundo, como eu mostrei agora no meu segundo setor, com sede. O mesmo acontece nesse terceiro setor. A planta ainda continua com deficiência hídrica. Se você ver aqui em azulzinho, ó, o meu volume armazenado é de 4 litros por planta, e se eu olhar o meu dado climático aqui, ó, o meu segundo e meu terceiro dia, por exemplo, a demanda hídrica é maior do que eu tinha no solo. Então, assim, já refletem, né, já refletem essa deficiência aí de água para planta. Além disso, é interessante ressaltar que a gente está trabalhando com irrigação localizada, ou seja, como se a gente tivesse um prato de comida cheio na nossa frente. Se a gente tem um prato de comida na nossa frente cheio, a gente não vai levantar da mesa para ir ficar dando garfada lá longe, entendeu? E buscar lá no fogão. Não, a gente vai comer aqui, sentado na mesa, o nosso prato aqui. E assim funciona para a irrigação localizada. Você tem água, você tem adubo naquele pedaço de concentrado de solo. Ou seja, as raízes tendem a se concentrar nessa porção de terra. Nessa porção de terra, então, você consegue, elas só ficam mais concentradas ali. Então, elas só estão ali, trabalhando ali. Se você tiver um período de veranico prolongado, onde você tenha uma evapotranspiração bem mais alta que isso, e você está com um volume armazenado de água no solo baixo, você não consegue suprir. As suas plantas vão sentir severamente. E uma outra questão é que, se as raízes elas estão concentradas nesse volume de solo, grande parte delas, né? Nesse volume de solo. E você está jogando água em excesso, você pode estar causando problemas até mesmo com falta de oxigênio para suas plantas ali, nessa situação. E uma outra situação também a ser levantada, o sistema de irrigação, ele existe, ele é uma técnica muito boa, não temos como falar o contrário disso. Veio para ficar, não consigo ver um outro futuro diferente. E a partir da água de irrigação, o produtor ele consegue distribuir na sua lavoura outros compostos importantes também, como a adubação, que é extremamente importante, que a gente chama de fertilização, que é uma adubação que a água de irrigação, ele consegue fazer tratamento fitossanitário. Então, se você está jogando água a mais do que o necessário, do que a planta realmente precisa, entende-se que você pode estar lavando o seu solo. Vamos dizer assim, você está lavando, você aplica o adubo, você joga uma lâmina de água a mais, você lava o adubo, ele leva o adubo para as camadas mais profundas. Você aplica um tratamento fitossanitário, a mesma coisa. Então, esse é um outro fator também a se pensar de extrema importância. Além do custo, né, econômico, né, do produtor estar gastando energia, gastando adubação, gastando tratamento sanitário e não sendo efetivo. Isso a gente vê muito fortemente na prática. Uma sugestão de adequação que a gente fez lá para o produtor é que, já que ele estava jogando água a mais, né, com um tubo lá que não conseguia segurar aquilo tudo, era para ele reduzir os tempos, a gente reduziu os tempos dele, e botamos uma média, né, porque ficaria mais fácil para ele trabalhar,
E uma outra sugestão que a gente costuma dar também para os produtores, e lá também a gente fez isso diversas e diversas vezes, é abrir trincheiras, para a gente ver como está essa água no solo. Até mesmo para poder medir essa porcentagem de área molhada, é importante a gente abrir trincheiras. E medir mesmo com trena, para a gente ver até onde essa água está indo, como que não está indo, e o que a gente tem encontrado, assim, muito comumente, não é falta de água, é um excesso de água no solo que a gente está encontrando. Como aí na foto mostra, né, a mão, né, com essa terra bem molhada, tá escorrendo, assim, pelos dedos, assim, de tanto barro, para você ver como que está molhado nessa foto também do meio aí. Você vê que você consegue fazer bolinhas com o solo. Então, é muito interessante o produtor abrir trincheira, a gente, quando for trabalhar, estudar, abrir as trincheiras para poder ver como está sendo a distribuição dessa água no período do solo. De forma geral, né, essa era a mensagem que a gente tinha para passar aqui na nossa palestra. Eles me deram um tempo, eu não sei te dizer que eu estou sem visão aqui da minha tela, se eu cumpri o tempo, eu não sei dizer, vocês me dizem. Dos sistemas avaliados aqui que a gente trabalhou, a gente encontrou que 40% dos nossos sistemas eles apresentavam uma uniformidade acima de 90%, isso é muito bom, e só 22% estavam classificados como razoáveis, né? E principalmente que a gente identificou que esses demais sistemas, né, razoáveis, eles estavam com muito problema, principalmente problemas de dimensionamento, problemas de tubulações estouradas, né? E os 77% dos sistemas que a gente avaliou, eles não possuíam projeto de irrigação, eles não possuem um projeto de hidráulico de irrigação. Então, isso pode se explicar também por que a eficiência deles é tão baixa, porque quando você vai fazer um projeto de irrigação, é obrigatório você fazer essas questões de saber capacidade de campo, ponto de multi, de saber a demanda máxima da sua cultura. E, embora você vá plantar a cultura em escala de semente ou muda, ela vai crescer, então você tem que saber qual é a evapotranspiração máxima dela, qual o máximo que essa cultura vai precisar. Então, os projetos, eles tendem a ser projetados para isso, a atender todos esses parâmetros técnicos, né? E lá, mais 70% dos nossos projetos que a gente avaliou não existiam, qualquer que seja o projeto hidráulico, era por conta do produtor mesmo. E 100% dos sistemas avaliados, nenhum deles continha nenhum tipo de manejo de irrigação, nem via solo, nem via clima, nem via solo, nem com utilização de tensiômetro, que seria um aparelho relativamente simples de utilizar e barato. Então, isso nos acendeu ainda mais um alerta, né? Uma luzinha vermelha de preocupação, que os produtores estão, assim, totalmente desassistidos, vamos dizer assim. Deixo essa mensagem para vocês, que eu ouvi essa frase no congresso ano passado e gostei muito. Nenhuma máquina ou tecnologia gera aumento de produção de forma tão rápida que o sistema de irrigação. Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, né? As prefeituras de Nova Venécia, de Laranja da Terra, Intapé, os consórcios, os comitês, do governo do Estado, a AGER, a FAPES, o ABGEST, a UFES, em nome aí dos nossos coordenadores do nosso projeto, Pedro Murilo e a Silvia, da AGER. O aluno da medida agradece a todos, e muito obrigada a vocês também por abrir esse espaço aí para nós. Só nos resta agradecer a doutora Morgana por essa aula, muito conteúdo, muita pesquisa, muitos resultados. Nós vamos metabolizando isso, né? As perguntas podem ser colocadas no chat, que daqui a pouquinho a gente direciona para a doutora Morgana responder. E vamos logo passar para conhecer, né, o que o doutor Claudinei Antônio Montebeller vai trazer para nós. Então, o doutor Claudinei, ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa.
Ele atuou como professor substituto no IFES de Itapina e atualmente é pesquisador na área de recursos hídricos no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, em Capé, em Linhares. E ele é professor de nível superior na área de engenharia na Unesc, em Colatina, ministrando disciplinas de mecânica dos fluidos, hidráulica, hidrologia, cálculo 1 e cálculo 2. Então, vamos passar a palavra para o doutor Claudinei. Fique à vontade e depois passamos para as perguntas, já agradecendo a participação de todos. Boa tarde a todos. Pessoal, me ouve bem? Sim, tudo certinho. Estamos te ouvindo direitinho. Bom, satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? A gente fala desse tema extremamente importante aí que é a água. Assim, é algo que certamente a gente tem que sempre dar bastante importância, né? Me foi solicitado falar aqui na capacitação estratégias para o monitoramento e armazenamento de água, tá? Eu vi aí que os colegas falaram bastante coisa capaz da gente repetir alguns itens aqui, mas é importante a gente dar ênfase a esses detalhes, tá? Vou falar aqui rapidinho um pouco da água, o elemento, né? É fundamental para o estabelecimento da vida. Se não fosse da forma que ele se encontra aqui no nosso planeta, certamente a vida não se estabeleceria. Assim, a água tem característica extremamente importante, que é a fase única, né? E fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta, né? É o mais crítico e importante elemento para a vida humana, está em todos os lugares do planeta, né? Varia de acordo com a região e época do ano, tem local que tem menos, tem local que tem mais, interfere no equilíbrio da temperatura do planeta. Essa interferência está relacionada à capacidade, à característica de calor específico, né? Que tem a capacidade de absorver calor e para alterar em 1 grau, teria que gastar bastante energia. Então, ela serve como sistema de arrefecimento terrestre, né? Compõe, em média, 70% do corpo humano, ou seja, nós somos mais água do que material sólido, né? É o solvente universal, é um elemento que tem capacidade de solubilizar outros elementos, e essa característica é importante que tem a capacidade de transportar nutrientes. Então, a gente está falando aqui do elemento que tem a capacidade de levar nutrientes para dentro da célula, por exemplo. Em frente à demanda, né, a gente sabe que é um recurso natural renovável, porém infinito, e com o aumento populacional existe uma demanda cada vez maior de água, né? Aí surge a pergunta, qual que é o tamanho do problema da escassez frente à demanda? Para atender às necessidades de uma única pessoa, a ONU ela recomenda que um termo aqui chamado cota per capita, que é 110 litros de água por dia. Esse termo ele se refere à quantidade de água que é utilizada por uma pessoa para atender suas necessidades diárias, como cozinhar, lavar roupa, tomar banho, entre outros, né? Então seria 110 litros. E nos Estados Unidos, por exemplo, lá a questão de característica da cultura da região, né? 215 litros por pessoa. Na África, em Mali, por exemplo, essa cota per capita reduz muito, é muito reduzida, aqui apenas 4 litros, tá? E no Brasil, o consumo médio aqui para a gente é 154 litros. Quando a gente vai fazer projetos aí de dimensionamento de sistema de abastecimento, é muito comum usar o valor 200 litros por habitante, que seria um pouquinho a mais que esse valor. Porém, a gente vê diferenças aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a média é 189 litros, em Alagoas seria 86 litros, variando de acordo com o estado, né? Já foi apresentado, mas é importante aqui repetir, o maior consumidor de água é agropecuária, né, em torno de 70%, apesar do valor da data aqui ser de 2012, essa proporção ainda se mantém, tá? 22% é da indústria e 8% o uso doméstico, tá? Aí, aparentemente, a gente verifica que, assim, realmente gasta muito água, mas seria importante economizar? Sim, mas o problema é o seguinte, que com o aumento da população,
existe a necessidade de cada vez mais produzir produtos para atender essa população, consequentemente o consumo de água é cada vez maior, tá? Infelizmente, não é na mesma proporção que o crescimento de demanda e população cresce. A gente tem esses problemas aqui, ó, em termos de quantidade e qualidade. Tem extremos aqui, ó, a figura 1 e a 4. Extremo seco, escassez, falta de água, além disso, ó, o que tem aqui é de pior qualidade. E aqui um extremo cheio de sedimentos também, qualidade ruim dessa água, tá? Aqui no terceiro, embaixo, processo erosivo carreando sedimentos para os pontos mais baixos aí dos canais, que certamente vai assorear rios, e aqui esgoto sendo lançado diretamente na água. Então, a quantidade é cada vez menor e a qualidade cada vez pior. Surge a pergunta, quanto se gasta para produzir um determinado produto? Tá? Os colegas já falaram, mas vale a pena a gente repetir, como eu falei. A água nunca foi contabilizada na produção agrícola. Antigamente, a gente considerava que não iria faltar, né? Mas hoje ela já entra como insumo. Então, a gente vai ter que pagar por ela e tem que ser a conta-gotas, tá? Um exemplo aqui, ó. Quanto se gasta para produzir café, por exemplo? Cultura café conilon, na nossa região aqui, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. A evapotranspiração aqui recomenda de 0,6 a 1 milímetro por dia, e uma demanda, aqui na condição de maior demanda, 4,5 a 4,8 milímetros por dia. Lembrando que 1 milímetro significa 1 litro por quadrado. Tá? Contabilizando um ano completo, seria entre 870 a 1.011 milímetros. Então, arredondando aqui para 1.000, seria 1.000 milímetros por metro quadrado, para poder produzir essa quantidade. De 1.000 milímetros seria 1 metro, e considerando a profundidade de 1 metro, também daria 1 metro cúbico. É muita água, tá? Seriam 1.000 litros de água para 1 metro quadrado. A gente pode aumentar essa proporção para 1 hectare. 1 hectare seria 10 mil metros quadrados, multiplica por 10 mil, e como são grandes áreas que são cultivadas, vários hectares, então quer dizer que o consumo é muito alto, tá? É muita água que é utilizada para produzir. Aqui, quanto se gasta para produzir, por exemplo, uma taça de vinho, 120 litros de água, uma xícara de café, desde toda a produção tá, até chegar lá na xícara, 140 litros de água, cafezinho de 50 ml, né? 1 quilo de açúcar refinado, 1.500 litros de água, 100 gramas de chocolate, está na Páscoa aí, ó, 2.400 litros de água. Se fosse 1 quilo, seria 24 mil litros de água. Um hambúrguer, 2.400 litros de água. Uma camiseta de algodão, certamente alguém tá vestindo aí, ó, 2.700 litros de água. 1 quilo de carne bovina, 15.500. Tem pequenas variações aí, depende de como foi contabilizado, tá? Papel, que todo mundo usa, 540 litros para 1 quilo de água. Smartphone, certamente todo mundo está usando aí, 12.760 litros, tá? Um automóvel, o colega falou um valor aí também, ele difere aqui um pouquinho, mas depende do automóvel, 400 mil litros de água, seria 400 metros cúbicos de água para produzir um carro com todos os seus componentes, tá? Ou seja, é muita água, muita água. Repetindo aqui, nós temos problemas de qualidade, quantidade e disponibilidade, situação cada vez pior ao longo do tempo, as previsões futuras não são muito boas, né? Aí surge a pergunta, o que fazer nessa conjuntura, nesse atual cenário, tá? A gente, como técnico, como pesquisador na área, a gente tem que se virar, tá? Tem que descobrir alguma estratégia para poder alterar essa situação. A estratégia é agir no momento oportuno, tá? Que momento? Quando? E utilizar a estratégia para que a água se mantenha o maior tempo possível no sistema, tá? Eu considero o sistema que ela pode ser várias situações, tá? Por exemplo, pode ser uma bacia hidrográfica imensa, tipo a do Rio Doce, que tem 86 mil quilômetros quadrados. A gente pode considerar microbacias, mini bacias, às vezes uma área menor, a propriedade, né? Um sítio. E em alguns casos a gente pode considerar o nosso sistema, o telhado da casa, o lote, né? Numa área rural. Aí surge a pergunta, quando e como, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, mas é naquele momento que a gente precisa estar com a água em nossas mãos.
O pessoal está ouvindo bem e eu só estou vendo a minha apresentação, né? Por favor. Tá tudo direitinho, Claudinei, Que tudo ótimo. certinho. Então, isso tudo aqui é regido pelo ciclo hidrológico, tá? Todo mundo já sabe, mas vale a pena sempre repetir. Vou começar aqui pela água em estado gasoso. As moléculas, elas estão pequenas, elas vão se juntando, aglomerando até que adquiram uma massa, de forma que, sob a ação da gravidade, elas vão precipitar, vão incidir sobre o solo, parte vai escoar superficialmente, parte vai percolar ou infiltrar, e vai abastecer o lençol freático. Nessa parte que escoa e infiltra, ela pode ser absorvida pelas plantas e serem transpiradas, ou por meio da evaporação e retorna o ciclo aqui na condição de vapor. E o ciclo se fecha novamente, tá? É nesse momento aqui que a gente tem que agir. Momento de atuação do técnico ou profissional, coloquei de forma generalizada aqui, é quando a água retorna da atmosfera, tá? E esse é o momento, e onde, né? Onde é quando ela está próxima a gente, tá? Ela está próxima, eu não vou deixar, a gente vê aqui várias situações, é muito comum alguns produtores abrirem valas, abrirem canais para eliminar a água para outros córregos, e essa água vai ser direcionada para os rios. O problema é o seguinte, que naquele momento de abundância em água, ele joga água fora, e quando precisa ele vai ter que buscar lá no mar, né, que não é viável. É uma situação complicada, então, assim, a gente precisa estabelecer estratégias. Aqui eu separei estratégia para armazenamento de água em área urbana e área rural, tá? Eu coloquei aqui itens, aproveitamento de águas pluviais, aproveitamento de água proveniente de aparelho de ar-condicionado, aproveitamento de águas cinzas. Isso aqui foram trabalhos que nós desenvolvemos, tá? E a gente sabe que tem muita tecnologia, metodologia, mas eu vou apresentar os resultados que nós obtivemos nas nossas pesquisas. E na área rural, barragens superficiais e subterrâneas, e barragens e caixas secas, tá? Aí eu venho com a pergunta, qual é o melhor local para se armazenar água? Primeiro eu vou falar aqui do projeto de sistema de coleta de águas pluviais na região de Colatina. Esse projeto ele foi desenvolvido no NESC Colatina. O objetivo era dimensionar, implementar e avaliar um sistema de coleta de águas pluviais para estimar o potencial de produção de águas nos principais telhados da instituição. A gente escolheu uma construção que tinha uma área pequena aqui. Aqui tem a imagem dela. Aqui o telhado capta, ele desce por essa tubulação e vai até a caixa d'água. A nossa área de coleta era 35 metros quadrados. Tinha uma calha metálica, que fazia parte do sistema, uma tubulação de 100 milímetros e uma caixa d'água de 1.000 milímetros. Nós fizemos esse trabalho em 2014. Nós coletamos durante um ano. E o total precipitado foi de 667,9 milímetros, gerando um volume total de 24,27 metros cúbicos. Mas só que esse aqui foi um ano atípico, tá? O pessoal vai se lembrar que em 2015 foi quando a gente teve um período de escassez, né? E foi um ano que não é comum aqui para a nossa região. O investimento foi em torno de R$ 1.000, assim, até barato, mais custoso aqui foi realmente a caixa d'água, tá? A partir desses valores, surgiu a ideia de fazer estimativa, né, dos principais telhados. Essa aqui é a foto aérea que contempla que eles estão em vermelho. Aqui é o prédio principal, aqui é o bloco A, perdão, o bloco A aqui, bloco B, aqui o hospital veterinário, o ginásio, de forma que essa área total aqui dá 13.555 metros quadrados. Tá? Só os principais, existem outros aqui. Tá? A média pluviométrica da região 1.150 milímetros. Tá? A gente usou como referência aqui a estação pluviométrica Colatina Corpo de Bombeiros, tem o código da ANA aqui que é 019-4006. O volume gerado foi de 15.588.250 litros, que corresponde a 15.588,25 metros cúbicos de água. Tá? Isso é uma estimativa, tá? Se a gente coletasse toda a água desses principais telhados. O consumo médio na instituição são 1.000 litros por mês, e durante um ano daria 12.000 metros cúbicos de água. Portanto, o resultado que nós chegamos é o seguinte, que se fosse possível coletar somente a água proveniente das chuvas, a instituição seria autossuficiente de água. Tá? É claro que não é mil maravilhas, porque a gente haveria necessidade de reservar essa água em algum local.
Então, se fosse para construir um reservatório, ele teria grandes dimensões. Tá? Além disso, haveria necessidade da gente fazer o tratamento dessa água. E a gente já teve um projeto nesse sentido aí também. Então, era coletar essa água e tentar fazer o tratamento. Um outro projeto, esse foi em 2016, avaliação do reuso de águas cinzas em edificações. O objetivo era fazer a estimativa do volume e economia gerada pelo reuso de águas cinzas em 5 residências particulares, tá, da região de Colatina. O sistema de coleta de águas cinzas, a origem dessa água era de pias, chuveiros, tanques, máquinas de lavar. Águas cinzas são aquelas que já teve um uso, porém elas não têm um nível de contaminação tão alto, podendo destinar aí para usos múltiplos, tá? Então, por exemplo, a água de máquina de lavar a gente poderia utilizar aí para lavar calçado e depois fazer uma irrigação de um gramado. Eu não tive autorização aqui para poder colocar as imagens, porque eram residências, eram locais particulares, tá? E eu só não estou colocando só para justificar, tá? Mas o importante mesmo é o resultado. Estimou-se que o reuso de água cinza poderia gerar uma economia aproximadamente de 30%, que é um valor considerável, tá? E a estimativa de tempo de retorno do investimento foi em torno de 11 anos, o que foi um investimento que foi em torno de R$ 1.000 também na época, tá? Então, assim, é algo que é importante, a gente poderia economizar bastante água que é tratada, tá? Para fins nobres, né? E pegar essa água cinza e fazer o uso aí com outra finalidade não tão nobre. É um resultado bastante interessante. Um outro projeto aqui também, esse foi iniciação científica e depois deu origem até um trabalho de conclusão de curso, aproveitamento de água de sistema de ar-condicionado. Esse sistema foi instalado nas dependências do Bloco B do Unesc, em Colatina, captando água de 4 aparelhos de ar-condicionado localizados em 3 salas do segundo pavimento do bloco. O objetivo era medir a quantidade de produção de água desses aparelhos e fazer estimativa de potencial de produção de todo o bloco. A estrutura é essa daqui, aqui que está instalado, não sei se o pessoal consegue ver, porque a imagem às vezes parece reduzida. Aqui na última imagem, aqui embaixo, é o bloco todo, tá? Tem aproximadamente 100 salas. Quando a gente montou, o pessoal ficou bastante esperançoso aqui que pudesse dar continuidade, e foi o que aconteceu, tá? Essa foto aqui é recente, a gente colocou aqui a caixa d'água, tem até uma bomba instalada aqui, eles pegam essa água, eleva até um reservatório mais acima e ela é utilizada ainda nos mictórios e banheiros, reduzindo consideravelmente aí o volume de água, tá? Gasto. Os resultados, a média diária produzida foi de 24,49 litros de água, sendo cada aparelho ligado em média 3 horas e 30 minutos por dia. Isso aqui é por aparelho, tá? Então, se a gente considerar essas 100 salas, tem um potencial de produzir, em média, 2.449 litros de água por dia. E considerando 22 dias úteis, porque sábado e domingo a instituição funciona de forma mais restrita, né? Seria 53.878 litros de água por mês. Então, um volume bastante considerável, gera bastante economia. Deixa eu só repetir aqui atrás, muita gente às vezes pergunta assim, não, mas essa água aqui não retornou do sistema, né? Tanto a água do ar-condicionado quanto a água cinza. Na verdade, ela retornou sim, porque ela foi captada no Rio Doce, né? Foi levada para tratamento e depois disponibilizada. Então, ela faz parte do sistema sim. Tá? Na área rural agora, a gente considera que barragens, tá? Eu separei em 2 situações aqui, barragens superficiais e subterrâneas. Aqui na região eu desconheço algum que está usando essa tecnologia, mas a gente já tem uns projetos aqui para tentar fazer algumas avaliações das barragens subterrâneas. E barragens e caixas secas, que já tem bastante aqui, com o objetivo de reduzir o processo erosivo, né? De forma geral, que promovem o acúmulo de água superficial ou subterrâneo, né? E contribuem aqui para aumentar o nível de lençol freático. Respondendo à pergunta lá atrás, o melhor local para armazenamento de água é o solo. As outras 6 situações que eu apresentei aqui para a área urbana, o objetivo é colocar em caixas, né, de polietileno, por exemplo, reservatórios, porém tem limitações. É óbvio que o volume gerado é bem menor, tá? Quando a gente fala de barragens, e aqui grandes áreas que vai acumular no solo, aqui a gente está falando de grandes volumes, tá? Então, nesse sentido, o melhor local para armazenamento de água realmente é o solo, que é o nosso principal reservatório. Aqui alguns exemplos, tá?
Aqui, essa aqui é do meu pai, tá? Uma barragem que a gente construiu. Aqui é no quintal lá de casa, essa pequenininha aqui. Essa outra aqui é uma área de concreto, tá? Aqui até uma hidrelétrica. Essa aqui também concreto e mais outras duas de terra. Não há dúvidas em relação às vantagens, tá? Mas só que nada é perfeito. O custo para a construção não é barato, dependendo do tamanho, mas traz bastantes benefícios, tá? Principalmente para o produto rural. Em relação a barragens subterrâneas, essa aqui é uma tecnologia que é muito usada no Nordeste. Alguém já deve ter visto aí no Globo Rural, por exemplo, tá? Eles avaliam a área em profundidade e tentam observar se existe uma camada impermeável. Então, é possível colocar um local, definir um local para a instalação de uma barreira que seria subterrânea, de forma que, quando chovesse, essa água ia acumulando e ia elevando o nível. E aqui na saída tem o sangradouro, né, que é uma tubulação que ela serve para regular esse nível do lençol freático para não encharcar a área. Então eles colocam uma tubulação, essa água ao chegar nesse nível, ela extravasa por esse ponto. É interessante que a gente vê em locais que o desenvolvimento da vegetação é expressivo, tá? Bem interessante. A gente está com a ideia de não ter projeto nessa área, mas eu estou para escrever um projeto aqui para a gente ver se avalia algumas regiões aqui, principalmente em Colatina, tá? Mas é interessante e certamente vão ter resultados bem surpreendentes. Os objetivos que regem a construção da barragem são vários, né, e apresentam vantagens. Permite um acúmulo de grandes volumes de água, sendo reserva para uso em período de estiagem, e permite o controle de enchentes. Eu coloquei aqui de forma bem generalizada, como vantagens. Existem outros, tá? E desvantagem que ocupam áreas relativamente grandes. Certamente é uma desvantagem. Além de questão de custo para a construção. Eu tenho alguns projetos relacionados, porém, eles não são daqueles que vão quantificar volumes de água, tá? A gente fez avaliação técnica de barragens de terra aqui no município de Colatina. O objetivo era avaliar a questão de estrutura, porque a gente tem um curso aqui de engenharia civil, né? E seria algo relacionado à área de atuação deles, né? Esses nossos alunos. E um outro desenvolvimento de uma metodologia para avaliação técnica e análise de risco para pequenas barragens de terra. Isso aqui tem uma demanda porque, atualmente, a metodologia que é usada, ela é para grandes barragens, e se ela for utilizada para pequenas barragens, é muito comum uma barragem pequena, às vezes sem água, ela ter de forma equivocada, ser considerada uma barragem de risco, tá? Então, é uma demanda, tá? A gente já finalizou esses dois trabalhos, mas a gente pretende trabalhar com outros projetos nesse sentido aí. Barraginhas são esses reservatórios aqui construídos em pontos estratégicos, eles têm a finalidade de receber água de enxurrada para reduzir o processo erosivo e também aumentar níveis de lençol freático, ou seja, levar a água para o nosso reservatório, tá? Aqui alguns que eu peguei na internet. Esse aqui foi um que a gente está fazendo em conjunto aqui com a prefeitura, tá? Tem alguns colegas envolvidos. Esse aqui também eu peguei na internet. Mas a gente também tem um projeto de pesquisa. A gente fez um projeto, tá? O objetivo não foi ainda quantificar aqui a quantidade de água que estaria contribuindo, né? Proposta de implantação de sistemas de barraginhas e caixas secas em microbacias na região de Colatina. Tanto barraginha quanto caixas secas, tá? As caixas secas são aquelas estruturas no reservatório que são construídas geralmente em laterais de estradas, visando redução de processo erosivo nessas laterais, né, no leito da estrada. Então, ele é responsável pelo acúmulo em pequenas áreas e direciona o escoamento para esses pontos. É comum também serem observadas em carreadores de café, por exemplo, em áreas cultivadas, né. A gente também fez o projeto e certamente tem resultados bastante interessantes aqui. Na área agrícola, a principal demanda é para irrigação. O objetivo é aumentar a produtividade, reduzir perda de produção, minimizar os efeitos de riscos climáticos e meteorológicos, seca e estiagem, né? Auxiliar na aplicação de insumos aqui via fertirrigação. É uma segurança em relação à escassez de água. No momento que faltar, a gente tem o acúmulo da água, né? Porém, existem custos. A água atualmente é considerada um insumo, vai ter outorga por enquanto, a gente não paga, mas no futuro próximo teremos que pagar pelo volume consumido, tá? Além disso, também tem um relógio verde. Excesso de água,
A água aplicada em excesso provoca erosão, provoca lixiviação de nutrientes, incidência de pragas, no caso aqui um exemplo de fungos atuando, tá? Na condição que está muito úmido, é comum a incidência de fungos. Existem outras pragas, insetos aí também, que em condição de umidade eles proliferam, reduz a qualidade dos produtos, né? Além do desperdício de água e aumenta o custo de produção. Em condições deficitárias, menor disponibilidade de nutrientes, porque a água que é o elemento que vai levar até a planta, né? Redução da produtividade e produtos com baixa qualidade comercial. Surge a pergunta, onde está a água? Tá? No setor, na área agrícola, né? Onde está a água? Ela é pronto uso? Essa água está em todo o sistema, tá? Ela pode estar na atmosfera, ela está no solo, ela está na planta, ela está no mar, que foi direcionado, foi escoada. Aí surge a pergunta, como mensurar a quantidade disponível para plantas? Qual que é a referência? Via clima, via planta, via solo, existem vantagens e desvantagens, tá? É comum a gente levar em consideração o sistema solo, planta, atmosfera. No solo existe água, na planta existe água, na atmosfera existe água. Então ela está aqui, a gente precisa trabalhar, precisa monitorar como que essa água está distribuída. A gente precisa quantificar no solo, na planta e na atmosfera. Por isso que é importante a gente realizar o monitoramento dessa água. Via clima já foi apresentado pela colega na palestra anterior, aqui a equação de Piemonte, calculando a EP0, que seria um procedimento que permitiria aí o manejo de irrigação. Porém, ela é complexa, não é qualquer pessoa que consegue pegar esses dados aqui e fazer o cálculo, requer aí uma mão de obra adequada, tá? Alguém técnico, alguém que saiba trabalhar. Tem vários parâmetros aqui, tá, envolvidos. Eu digo que um produtor ele teria bastante dificuldade para poder fazer estimativa desses valores. Além disso, existem também as estações, né, que permitem fazer estimativa, mas só que uma desvantagem de dado climático é o seguinte, porque você está considerando uma condição futura. Por exemplo, digamos aí que o Incapé diga que vai chover 30 milímetros numa região. Ah, não vou irrigar nesse momento, vou esperar a chuva. Aí não choveu. O que acontece? É necessário fazer a aplicação via irrigação. Algumas culturas elas não vão sofrer estresse hídrico em pouco tempo, mas outras pode ser que isso aconteça, tá? Então, o que é importante? Eu sempre considero que isso aqui é uma situação futura, tá? Porque você está prevendo o clima para poder saber quanto que vai chover e o quanto que vai chegar até o solo, e chegando no solo ela vai ter um tempo ainda para chegar até a raiz da planta para estar disponível, tá? Uma segunda situação é quando se avalia, faz esse monitoramento via planta. Isso aqui estabelece as condições fisiológicas. É como a gente, tá? De tempos em tempos, a gente tem que beber um pouco de água, né? E por transpiração, urinar, a gente elimina a água. Existem alguns aparelhos que são utilizados para medir o estresse hídrico, né? Esse aqui, por exemplo, é um aparelho, ele é caro, tá? Ele tem um custo elevado, que seria uma desvantagem, e a outra também é representatividade. Como que você vai medir uma planta para representar vários hectares? Então, seria um problema. Além disso, no momento que você perceber que a planta está em condições de estresse hídrico e haveria necessidade de aplicar água, ela já estaria numa condição deficitária. Lembrando que não são todas, tá, que teria essa tolerância. O café, por exemplo, não seria. E via solo, aqui eu coloco piezômetros, tá? Piezo significa pressão, seria medida de pressão, na verdade é a energia associada à água que está no solo, tá? É comum, para algumas situações, algumas pessoas colocarem tubulações em profundidade para medir níveis de lençol freático e verificar o quanto que esse manancial pode fornecer em termos de água, tá? Piezômetro também é muito utilizado em barragens, principalmente essas barras de rejeito, para fazer a leitura do nível que se encontra dentro da barragem, nível da água, né? Esse aqui seria uma possibilidade, e o outro, sensores de umidade, tá? Eu destaco aqui os tensiômetros, que eu vou me ater mais a eles, blocos de resistência e hastes elétricas, tá? O tensiômetro trabalha com pressão, na verdade a pressão negativa seria um vacuômetro, tá? Blocos de resistência e hastes elétricas são elementos que trabalham com eletricidade, precisa de um pulso elétrico para poder enviar o sinal, fazer a leitura para um equipamento e essa leitura ser convertida para a umidade, tá? Então requer calibração. A gente já trabalhou, tem alguns resultados também, tem vantagens e desvantagens, tá?
questão de custo, alguns componentes são caríssimos, outros são baratos, tá? Mas eu vou, como eu falei, vou me ater mais aqui ao tensiômetro. Água no solo, existe a chamada, quando a água está em condições saturadas, ela preenche todo o solo, não há área livre, né, para entrada de ar. Pessoal, boa tarde. Claudinei travou, foi só para mim ou para todos? Para mim também. Para mim também. Deu uma travadinha aqui. Calma. Adriana, você tem como falar com ele? Já voltou, Claudinei? Já. Eu estou ouvindo. Já voltou. Tem uma travada aqui, só para você saber que parou Sim. um pouquinho. Eu acho que os colegas chegaram aqui e eles começaram a usar a internet. Acho que foi isso. Ok. Deixa Pode eu ver. continuar. Estabilizou? Você estava falando desse ponto aí, da água, da saturação. Sim. Vamos lá, então. Aqui é um solo que ele está com diferentes condições de umidade, tá? Nessa condição de saturação aqui, a água está preenchendo todos os poros. Então, aqui não são todas as plantas que se desenvolvem, tá? Algumas toleram, mas a grande parte delas não. O ideal seria trabalhar nessa faixa aqui, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, tá? Que é aquela condição que a água fica retida por característica do solo, forças de adesão e coesão. Então, mas só que é o seguinte, nem toda planta ela suportaria chegar a esse ponto de murcha. Então a gente tem que trabalhar aqui na capacidade de campo até a condição aqui referente a cada planta, tá? Jamais deixar aqui tão seco que seria um teor de umidade tão baixo que seria indisponível à planta. Então, é aqui que a gente vai trabalhar, tá? Notem que o valor está aqui, ó, o ponto de murcha, está menos 1,5 megapascal. Isso aqui é pressão, tá? Unidade de pressão. Depois eu vou mostrar aqui no projeto. O tensiômetro é esse equipamento aqui, ó. Ele tem uma cápsula porosa na ponta que vai ficar enterrada no solo. Aqui ele tem uma tubulação de PVC, tá? Depende da profundidade efetiva das raízes, tem de 20, 40, 60 de profundidade. Ele tem esse aparelho aqui, que é o manômetro, na verdade é o vacuômetro para medir a pressão negativa, e aqui ele vai ter uma tubulação com um sistema de rolha. Aqui ele permite verificar o nível que ele se encontra de água. Então, como que ele funciona? Ele vai ser ele vai ser instalado no solo e aqui vai ter água. Se o solo estiver úmido, ele não vai disputar com o tensiômetro, porque ele tem água, bastante água aqui, não vai haver troca, então ele não vai acusar, os valores vão estar próximos de zero. Caso o solo estiver seco, ele começa a entrar, ele começa a retirar a água aqui da cápsula, por meio da cápsula de cerâmica, e ele vai sugar, e esse valor aqui vai distanciar de zero, é um valor negativo, então vai criar uma sucção. Então, quanto mais próximo de zero, mais úmido o solo, e quanto mais distante de zero, na condição negativa, ele estaria mais seco, tá? É assim que ele funciona. Eu vou mostrar aqui uns resultados que a gente fez para a cultura da pimenta do reino, a variedade foi a Bragantina, foi até um projeto da FAPES, que a gente aprovou já tem um tempinho já, lâminas de irrigação e uso de cobertura morta na cultura da pimenta do reino. Os tratamentos foram os seguintes, quando o tensiômetro atingia um valor de 20, 40, 60, 80 e 100 kPa, lembrando que são valores negativos, para cada tratamento a gente aplicava água. Chegou no valor, aplicava água até zerar esse valor, até chegar próximo de zero. E foram duas situações, tá? Com cobertura vegetal e sem cobertura vegetal, tá? Essa cobertura foi material proveniente de roçadas em áreas próximas, tá? E foi utilizado como cobertura ali para os tratamentos, para os devidos tratamentos. O resultado foi bastante interessante, tá? Que as maiores produtividades foram observadas para os tratamentos com umidade do solo correspondente à pressão de menos 40 kPa, que não é aquela mais úmida, tá? Além disso, quando a pimenta do reino, provavelmente alguém deve saber, ela é bem sensível à alta umidade e prolifera fungo, tá? E uma vez que tem a fusariose, eu perdi algumas plantas por causa de excesso de umidade. Tá? Esses gráficos, não sei se o pessoal está conseguindo ver a questão do tamanho, mas eu vou tentar ser bem didático aqui, tá?
Aqui é o seguinte, ó, esses dois gráficos aqui à esquerda, eles se referem aos tratamentos com cobertura vegetal, tá? Esse de cima aqui é o volume de água consumido e o de baixo é a produção. Esse aqui à direita, esses dois, são aqueles que têm sem cobertura vegetal. Aqui o volume também de água consumida e aqui também a produção por planta, tá? A gente nota que dos dois, ó, aquele que teve a maior produção, tá aqui, ó, é o 40, tá? Ele que recebeu o valor 40, todos dois. Mas só que tem um detalhezinho, ó, a gente teve a produção maior quando tinha cobertura vegetal. Aqui ele varia de 3,5, 4 quilos por planta até 5. Esse aqui não, ó. Esse aqui ele vai de 2,5 até 3 e um pouquinho, tá? Aqui são valores que representam as repetições, tá? E para produzir isso aqui, a gente observa que faz a comparação também, ó. Quando a gente usou cobertura vegetal, os valores, aqui, até mesmo de maior umidade, que é o que mais consumiu água, que era quando ele chegava a um valor baixo, a gente havia necessidade de aplicar irrigação, ele variou aqui um pouco a mais que 100 até 220, mais ou menos. Enquanto sem cobertura, ele já começa em 200 e vai até quase mais de 600, tá? Isso aqui é litros, tá? Isso é litros por planta, tá? É muita água, tá? Então, a gente nota aqui que o manejo da cobertura vegetal também é uma estratégia para poder manter a água no sistema. E é muito, muito expressivo esse resultado. Então, aqui de 200, então a gente sempre recomenda o uso de cobertura vegetal para manter essa água no solo e proteger. Tá? E, e a gente sabe que no caso da pimenta, não é aquele que apresenta a maior umidade, tá? Que foi o que gerou a maior produção. Para fazer análise para essa metodologia que é usada utilizando tensiômetro, a gente precisa saber como que é o comportamento do solo. Então, a gente coletou e fez a chamada curva de retenção, que é aqui que eu vou estabelecer meu manejo. Até qual valor de umidade e quando que eu preciso irrigar para garantir que ele vai ter umidade para atender as necessidades da planta. Aqui é um exemplo de um solo argiloso, um siltoso e um arenoso. Tá? Isso aqui foi o resultado da análise laboratorial. Não é para esse solo que a gente fez o experimento, tá? É um outro que a cor ficou melhor aqui, mas representa bem. Esse trabalho também está sendo realizado para a cultura do café, tá? Nós escolhemos aqui, tem 3 clones, 2B, 3V, o 143, tem um aqui que é tolerante, o outro é médio e o outro é pouco tolerante a estresse hídrico, tá? Por isso que eles foram escolhidos. E além de avaliar o mesmo que foi feito para a pimenta, que é a lâmina ótima de irrigação e a cobertura vegetal, a gente também vai avaliar a qualidade de grãos. Esse trabalho a gente está desenvolvendo, tá? Os tratamentos serão os mesmos, como eu falei, e o objetivo é obter o clone de maior produção com menor consumo de água e, além disso, avaliar a qualidade dos grãos produzidos. A gente vai começar a coletar agora, tá? A nossa a colheita é agora a partir de maio vai entrar um novo ciclo, e é o momento que a gente vai aplicar os tratamentos. Tensiometria tem vantagens, tem desvantagens, como qualquer coisa. Redução de custo, energia, água, adubos e corretivos, facilidade de mão de obra, facilidade para o manejo de irrigação, permite tomada de decisão, tá? Isso aqui é interessante, porque a água é pronto uso, que ela está no solo, ele acusou o valor, a gente já consegue definir. Permite a inserção de equipamentos para automação também. No caso, aqui, no exemplo que eu passei, os tensiômetros, eles são analógicos, tá? Mas é possível acoplar um equipamento e ele faz a leitura automatizada, até mesmo via celular. A gente tinha um equipamento que fazia isso, mas só que a gente acabou tendo uns probleminhas, tá? Mas ele funcionou bem por algum tempo. A desvantagem, questão de custo, na época que a gente comprou um aparelho, custava R$250, parece que agora barateou, tá? Um tensiômetro. É necessário manutenção porque existe o manômetro, se qualquer dano sobre o aparelho é necessário fazer a calibração novamente. A gente tem problema aqui de desvantagem também em termos de representatividade, se a área for muito heterogênea e com grande variação do relevo, é recomendado criar diversos setores e para cada um deles colocar pelo menos 2 aparelhos, tá? E às vezes pode tornar isso bastante custoso para representar grandes áreas, tá? E é necessário também maiores cuidados com os tratos culturais, por exemplo, roçagem. Então, o indivíduo vai lá com a roçadeira, se ele atingir o equipamento, o dano é certo, né? E também movimentação de maquinário para não danificar o equipamento, que vai ficar
no solo. Como todo o equipamento sempre tem o genérico, né, eu vou mostrar aqui um exemplo que foi o meu orientador lá do Rio de Janeiro, o professor Daniel Fonseca de Carvalho. Eles criaram um que utilizava como o sensor aqui a vela de filtro, essa simples, que é barata, né, e era acoplado a um pressostato, tá, e depois ele estava conectado aqui a caixa d'água. Quando ele fazia uma determinada leitura, ele era calibrado, de forma que ele liberava a água e a vela que fazia o sistema de troca. Ele funcionou bem, tá? E o interessante é que o nome do aparelho é Pinga, né? À toa que ele é de Minas Gerais, né? Aqui um detalhe aqui na imagem, tá? Aqui a vela de filtro. Funcionou bem, tá? Assim, aí em termos de custo, ele é bem mais barato quando comparado ao tensiômetro. Eu espero aí que tenha atendido. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Falar desse tema tão relevante, a água. Agradeço a professora Adriana, a Carla, que me auxiliou também, e só tenho a agradecer a oportunidade de estar falando aí com vocês, discutindo esse tema. Tá? Isso, muito bom. Nós que agradecemos. Professora Mariângela e eu, nós vamos passar para as perguntas. Agradecer imensamente. Deixa eu só botar o fone que eu ouço melhor. Mariângela, você quer conduzir as perguntas, Maria? Sim, primeiro agradecer mesmo, né, a participação e a palestra dos dois, o conhecimento que foi passado aqui, muita coisa, né, e aí vai despertando a curiosidade das pessoas, né. Então, vou começar aqui pela Lúcia Martins Teixeira, que fez 2 perguntinhas aqui, né, durante a palestra da Morgana. Então, Morgana, se você puder nos ajudar. Resto de roçada seca na raiz das plantas, aliado ao gotejamento, podem ser aliados na diminuição da evapotranspiração? Sim, toda a cobertura vegetal que a gente encontra na superfície do solo é importante para a preservação de água no solo, né? Para evitar a perda, né? Por evapotranspiração e até mesmo aumento de temperatura do solo. Isso, sim, é interessante sim. Ok. O uso de adubação do solo com nutrientes que facilita a infiltração e retenção de água no solo podem diminuir o escoamento superficial e lixiviação do solo? Não entendi muito bem essa pergunta. Muito uso de adubação? Lúcia, tá aí, Lúcia? Sim. Eu acho que... Você quer complementar alguma informação aqui para que a Morgana possa te responder? Nesse sentido, a pergunta seria, tipo, quando você usa algum tipo de adubação que contém nutrientes, que faz com que o solo, específico para aquela área, como, por exemplo, quando você vai plantar o milho, você precisa colocar nutrientes que o milho necessita, quando é o feijão é outro, enfim. Aí, no caso, acho que para retenção de água no solo, e para ajudar também na infiltração, tem um tipo de alimento ou de planta que você usa na compostagem para estar fornecendo ao solo esse tipo de nutriente. Aí, dependendo do interesse que você quer usar a compostagem, aí você vai usar o tipo de material. Aí a questão foi mais relacionada a isso. Tá, estou querendo saber sobre compostagem, né? O uso de compostagem no solo. Aqui, Pedro Murilo, e o coordenador entrou aqui, o Mariângela. Deixa eu... acho que já aceitei ele aqui. Você quer falar, Pedro? Porque é mais a sua praia, essa parte de compostagem, ou posso seguir? Sabe? Pode ir. Qualquer coisa eu complemento aqui. Não, eu ia falar, eu estava dizendo nesse sentido, que o uso de adubação orgânica, que elas via compostagem, desde que seja para quem trabalha igual no caso que ela está dizendo, uma agricultura mais orgânica, é sempre válido, isso sempre ajuda o composto orgânico, depois que entra no solo, com a mineralização e tudo, ele melhora a parte física do solo, contribui também para a adubação, diversas outras situações, mas principalmente para a infiltração de água, é mais a parte física do solo.
Se você contribui para a parte física, corretamente você vai conseguir que filtre mais água e que essa água permaneça. Você consegue segurar ela também ali no solo. Não sei se eu te respondi de correto, Pedro, você me corrigir qualquer coisa. Sim, é isso. Ok? Pedro vai querer falar alguma coisa? Alguma coisa, Pedro? Não? Não, vou não. Tá bom. Então, vamos passar para frente. Primeiro, Morgana, né, falando que o assunto sobre barraginhas é sempre muito interessante, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Claudinei. Você disse que no Espírito Santo a gente não tem barragens subterrâneas, tá? A gente não tem barragens subterrâneas, mas você tem alguma informação de algum outro lugar sobre a questão de custos e limitações técnicas para que a gente possa implantar? Porque, assim, tem que ter um controle da área, né? Eu acredito, para você conseguir fazer a barragem subterrânea e que ela tenha eficiência. Você tem Não como... disse que não tem, tá? Assim, são tá. poucos, é mais raro. Mas entendeu? existe, então, no Espírito Santo? Eu Já conheço existe a barragem uma subterrânea? só que eu ouvi falar que eles estavam em implantação, tá? Aí por isso, Aonde, Claudinei? aqui mesmo na região de Colatina, a gente vai tentar fazer um teste aqui, Legal. verificar. Legal. Em termos de custo, é o seguinte, o ideal é avaliar se o solo já permite que seja possível fazer isso. Tá? Nessa região do Nordeste é muito comum, em pequena profundidade, onde ela foi instalada, que eu dei o exemplo da Embrapa, já encontrar a rocha, e às vezes ela tem um formato até adequado de uma bacia. Então, assim, evita o uso de manta. Mas aqui, nessa que a gente vai fazer aqui, que o colega está fazendo aqui na região, ele tá colocando uma manta numa área muito grande. O problema é que o custo da manta é muito caro, tá? Assim, mas a Sim. ideia é fazer avaliações. É uma manta similar que é usada em tanque para piscicultura, né? Entendeu? E às vezes ela é cara, entendeu? Aí isso aí que complica. Mas, assim, verificando se tem resultados interessantes, se puder acumular um volume considerável, aí é válido, né? É importante. Legal. Então, o ideal é que ela já seja um pouco mais encaixada, né? A região já tem uma característica um pouco Sim. mais encaixada, Isso é questão com terreno rochoso ou mesmo geológica, geológica. questão geológica e o formato da bacia. Se for possível, dá, tá? Às vezes é muito localizado. Por exemplo, no meu pai, a gente tem um sítio aqui que tem um local lá que eu sei que dá para fazer, mas só que ali não dá 50 metros quadrados, entendeu? Seria um teste com uma bem pequena, entendeu? Eu sei que ali é rocha exposta, entendeu? Aí o Admilson, né, falou que ele conhece as caixas secas lá em Colatina, e Lúcia fez vários comentários aqui. Lúcia, você quer abrir o microfone e falar, né, sobre a experiência? Você estava dando uma experiência do seu irmão, não é isso? E alguns comentários Sim. que você quer falar? Pode falar. Não, era basicamente isso aí mesmo. Eu também já tinha visto uma reportagem sobre o Nordeste, onde que tinha uma família que usava a água essa água que eles usam para lavar vasilha e tal, para poder estar usando na irrigação. Obviamente que não pode usar para leguminosas, né, por várias questões, mas eles usavam na irrigação e era um local onde que tinha problema com escassez hídrica, tanto é que aí você olhava ao redor, assim, tinha várias vegetação seca e ali no meio aquela horta verde e tal, porque eles, além de pegar água de chuva enfim, captar água de chuva, eles usavam também, eles faziam reuso da água, né, para estar irrigando a hortaliças. E o meu irmão, ele faz esse tipo de coisa também lá, ele usa água para lavar vasilha, para lavar material que ele trabalha com queijo, essas coisas e tal, aí ele, como não, a princípio não tem contaminante, ele usa na irrigação de plantas que não são leguminosas também, tipo frutíferas, pé de manga, pé de abóbora, ele usa para estar irrigando, funciona muito bem. Adriana, você quer complementar com alguma coisa? Não, Mariângela, eu, de minha parte, só agradecer a Morgana e ao Claudinei, e prazer de conhecer o Pedro, né, aqui online, nem que seja, que a gente se falou muito pelo telefone. Obrigada por tudo, pelo apoio. Então, eu estou satisfeita e obrigada por tudo, obrigada aos presentes, aos participantes.
Gente, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão dos recursos hídricos, do uso racional, tudo isso também, e assim, para os comitês de bacia, tudo isso tem importância. Opa, fui demais aqui, desculpa, vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Tá dando para ver? Tudo isso tem muita importância, as experiências trazidas, né, por cada um dos palestrantes de hoje, das capacitações anteriores, mas tudo isso a gente tem que estar pautado aí nos instrumentos de políticas públicas e recursos hídricos, né? E aí a gente vai ter uma capacitação na quinta-feira que vem, que vai abordar essa temática, trazendo muita experiência, além de uma fala dos nossos alunos, contextualizando essa questão dos instrumentos, né? A gente vai ter aí a fala do Marco Sossai, né, com a experiência do Reflorestar, a gente vai ter uma fala da doutora Mariana Battaglini, falando um pouquinho sobre a experiência dela com a implantação desses instrumentos nos comitês de bacia, e isso é muito importante, porque esse é o momento que os nossos comitês de bacia estão trabalhando em cima disso, né, de implantação desses instrumentos econômicos aí sobre a gestão dos recursos hídricos. E aí a gente vai ter uma experiência da ESA sobre a cobrança pelo uso da água, vai ter uma experiência também trazida sobre a prática de pagamento por serviços ambientais, e uma experiência da bacia do Sapucaí Mirim, né, trazida aí pelo mestre, né, Jorge Augusto, mestre, né, Jorge Augusto, sobre a experiência nessa bacia hidrográfica. Então, assim, eu acho que é a nossa última capacitação. Aqui está um QR Code para vocês fazerem, eu não sei se está pegando aí o QR Code, mas para vocês fazerem a inscrição, e eu acho que vai ser uma palestra bem enriquecedora para a gente fazer esse fechamento desse ciclo de capacitações, né, com essa questão mais de políticas, e do que a gente pode fazer, e do que vem por aí, né, em termos de políticas públicas, com relação à conservação dos recursos hídricos, e como que os gestores das bacias hidrográficas, quais os instrumentos que eles vão ter para trabalhar nessa questão da gestão, né? E, mais uma vez, agradecer a todos pela participação, pelo conhecimento compartilhado. Eu acho que cada experiência é válida para a vida da gente, né? E, assim, só tem a agradecer mesmo. Foi muito interessante essa capacitação de hoje. Eu perdi aqui, eu estava compartilhando, deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu perdi a tela, Adriana. Tem algum comentário? Não, as pessoas estão agradecendo, dando parabéns, os professores, os participantes, e eu testei o QR Code, está funcionando. Está funcionando? Então tá. Acabei de testar, está tudo certinho. Tá, joia. Então, assim, a gente espera mesmo contar com você. Se houver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho ainda, de alguns minutos, né, pelo tempo programado, até 3h30. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, aproveitando nossos palestrantes? Não? Então, é só... Não estou vendo, Adriana, olha aí para mim. Pedro, só vou falar aqui. Pedro. Tá. Fique à vontade, Pedro. Ele falou da experiência da barragem subterrânea, que ele está colocando a manta. Esse projeto, ele é a manta só no que seria o talude, ou toda a extensão? Como que... Rapaz, se eu pudesse desenhar aqui, eu te mostrar, quer ver? Considera que é uma rampa assim, o meu braço, que acho que está dando para ver, ó. Uhum. Aí é o seguinte, a água chega nesse ponto, a partir daqui, que ela seria mantada, e coloca aqui, ó, você faz a barragem, ela seria nesse sentido assim, ó. Tá. Entendeu? Cada local tem a sua especificidade, né? Mas o que eu vi montando foi dessa forma. Então ela ficaria mais ou menos um L, assim, comprido. Um L, tá. Entendi. Aí teria que fazer a estrutura da barragem nesse formato, e ela vem acompanhando aqui, ó. Tá. Não, se você for estar gastando muita manta, eu achei que estava como se fosse fazer quase com uma piscina, né? Estivesse colocando ela... Não, mas tem situação que é possível, tá? Tem situação que dá. As do Nordeste, elas são muito retilíneas, né? Que até o solo de lá Isso. muito... Como eu falei, lá tem local lá que... Eu sei de uma cidade que eu esqueci o nome do local. Eles fizeram lá uma avaliação e descobriram que tinha uma área muito grande
em profundidade, que era uma bacia. Aí eles retiraram toda a terra e virou uma bacia de rocha imensa. E quando começou a chover, aí acumulou a água naquele ponto e virou o ponto de captação da cidade. Eu sei que o pessoal protege aquele local lá com idente, tá? Assim, então foi algo muito benéfico para a região. Fizeram análise, avaliaram a questão do relevo, questão de geologia, e atendeu muito bem. O Claudinei, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Você falou o nome, eu não guardei. Você falou que tem aquela imagem que você mostrou, tem a barragem, né? Para poder subir o nível, e depois tem um equipamento ali que ele faz o controle do nível para não encharcar. Como é que ele chama, que você falou? Pode ser ladrão, pode ser... Aqui no desenho ele usa um termo que não é muito comum, não. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. É porque eu chamo mais de ladrão. Mas aí me surgiu uma dúvida. Aí ele escorre superficialmente? Ele não corre o risco? Não é superficial, não. Deixa eu... Que eu fiquei em dúvida se ele não poderia causar uma erosão ali. Não, é sangradouro, tá? Mas esse termo não é muito comum, não. Sangradouro me lembrou uma barragenzinha, né? Não, vertedor. Mas é barragem. Não, então, mas aí ele sai superficial? Não é superficial. Não, perdão, desculpa. Ele absorve, essa água, ela entra subsuperficial e ela sai superficial. Então, se ela sai superficial, não corre o risco dali você ter uma erosão, alguma coisa? Tem proteções? Não, mas a vazão não costuma ser muito alta, não, tá? Assim, mas se tiver algo que possa provocar erosão, eles costumam colocar dissipadores de energia. Por exemplo, aqui na nossa região, a recomendação é que o ladrão, ele seja, se for de terra, né, que ele tenha gramíneas, tá? Então você planta ali e coloca uma situação para evitar esse tipo de problema, para não dar processo erosivo. Tá? Apesar de muita gente não fazer, tá? Muita gente não faz, a gente vai lá, recomenda, explica tudo direitinho, eles não fazem. E fiquei com mais uma dúvida, qual a altura entre o nível do solo e o nível máximo para esse controle de extravasamento? Depende da cultura, em questão de função da raiz, tá? Se for, por exemplo, um feijão aí, que é 20, 30 centímetros, milho, aí eu já vi recomendando até 1 metro de profundidade, tá? Para poder, o nível está a 1 metro, mas só que para aquela questão de capilaridade, ele subir até essa quantidade nas raízes, entendeu? Mas isso você consegue fazer no olho. Lembra que eu falei do quer ver o aparelho aqui, ó? Quer colocar aí na tela? Pode colocar. O piezômetro. Eu lembro que eu falei do piezômetro. O piezômetro serve para isso. Então, se você vê que está subindo muito, é questão de baixar lá o nível da tubulação que é responsável por essa eliminação da água. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, pelo cheio. Esse aqui, ó, tá? Que é aquela tubulação, ó. Então, se a água está chegando aqui, ó, aí tem um espaço, tudo bem, aí depende. Não, eu quero plantar frutífera, que tem a profundidade maior. Tem frutífera que suporta alto teor de umidade, tá? Então, depende da planta. Tem outras que não. Tá? Então, aí se for aquelas que têm a raiz mais superficial, ela tem que ter uma distância, tá? Aí vai regulando o que é possível em função desse monitoramento aqui, ó, do piezômetro. Eu acho que no desenho que eu coloquei aqui, ele até tem uma tubulação, quer ver? Ele tem até aqui, ó, no poço, que o poço ele é usado também para coleta. O indivíduo ele joga um balde lá embaixo, ou ele tem uma bomba aqui, e ele que ele consegue monitorar. Ele serve como ponto de coleta, captação e também monitoramento. Entendi. Bem bacana. Eu não conhecia, assim, não conhecia mesmo, né? Não tinha visto nada próximo. Bem interessante. Fazer alguns projetos aqui, eu achei bem legal, tá? Tem local aqui que é propício, tá? Vamos ver os resultados aí, espero colher bons frutos aí. Quem sabe, daqui a pouco você não apresenta pra gente de novo os resultados disso aí.
né? Não me chama não que eu vou. Vou deixar que a gente chama. Vai deixar. Gente, ó, mais uma vez, estou colocando ali o link do Meio Ambiente Online para que vocês possam seguir. Para essa palestra da semana que vem, a gente também tem um grupo de WhatsApp que vocês podem entrar, que a gente está fazendo a divulgação lá, né, para que vocês fiquem atualizados sobre essa palestra da semana que vem, e participando aí, a gente também depois disponibiliza todas as capacitações, né, as 5 capacitações no final, a gente libera para todos os participantes, tá bom? E essa questão da barragem subterrânea, haja visto que ela é um pouco mais complexa do que a barraginha. Você precisa de licenciamento ambiental e se tem algum risco de contaminação do lençol freático, porque ela, pelo que eu percebi, ela é um pouco mais profunda do que a barraginha, por exemplo. Sim, toda obra, ela requer uma RT, tá? Tem que ter um responsável técnico, entendeu? Toda obra. Então, alguém tem que fazer isso aí. As barraginhas e caixas secas aqui, quando a gente faz, sempre tem que ter alguma. Essa de Colatina que eu mostrei aqui, que é junto com a prefeitura, a gente tirou conjuntas, tá? Foram várias que foram feitas e a gente fez uma RT para definir ali, para poder atender, tá? Porque se fazer obra sem a RT não dá certo, não, tá? Complica, junto ao órgão fiscalizador aí, que é o CREA, né? Mas ela está falando da licença. Não, perfeito. Aí agora eu vou entrar na questão ambiental. Tá. Contaminação, toda obra ela vai ter um certo impacto ambiental, tá? Essa contaminação depende de onde que vai ser atingida, tá? Porque se o objetivo é elevar o lençol freático, eu acredito que seja mínimo, tá? Agora, se ele já tiver aflorado, aí é outra situação. Isso aí, ao escavar, você vê que que a água está saindo, isso aí é poço escavado, tá? Que até então não tem legislação para isso, não. E tem uma série de problemas aí que é relacionados a poço escavado, né? Que é impacto ambiental, uma série de coisas. Não sei se eu te respondi. Não entendi. Mais alguma questão? Não, obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigada, gente, pela participação. E até breve, né? Até semana que vem, se Deus quiser, né? Que a gente esteja junto aí novamente. E agradeço imensamente a participação de todos. Adriana, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só abri para tirar uma foto nossa. Ah, tá joia. Tá joia. Eu já tirei algumas aqui com o pessoal. Quem quiser abrir a câmera aí, fica à vontade, que a gente está tirando foto aqui de vez em quando. Para fazer o registro da reunião. Isso, valeu. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Adriana. Sim, senhor. Excelente palestra. Muito obrigada, Claudinei. Nossa, foi muito bom, Claudinei. A sua, da Morgana, foram muito boas. Muito boas bom. mesmo. Muito Assim, bom. O que eu fiquei com medo foi de repetir assunto, né? Mas a vantagem que eu tinha os resultados dos projetos aqui, né? Que aí focava um pouco e direcionava. Assim, mas tem uma demanda muito grande aqui, tá? Colatina, eu tô em Colatina, tá? Eu estava escrito ali que eu estava em Linhares, na verdade eu estou lotado lá em Linhares, mas eu estou atendendo aqui agora, no escritório local. Aqui tem uma demanda muito, eu já fiz mais de 200 projetos de barragem aqui, entendeu? E tem uma demanda muito grande, só barragem, tá? E como tem muita estrada vicinal, requer aí a projeto também para caixa seca. Você não tem noção da quantidade que precisa, então é muito mesmo. Aqui uma área de conflito aqui é São João Pequeno, não sei se vocês conhecem aqui, já ouvi falar. É perto do Ifes Itapina. São João Pequeno e São João Grande. É perto do Ifes Itapina. Ali, inclusive, esses dois córregos, né, que é o São João Grande e São João Pequeno, eles se juntam ali perto da BR e desaguam no Rio Doce, próximo dentro do Ifes, praticamente, na piscicultura ali. É uma área, ali é vazão zero direto, tá? Porque a área é muito grande da bacia,
E todo mundo fica, é uma briga, assim, entendeu? Para pegar água. E Só ali, deixa eu interromper um pouquinho. Maria Ângela está gravando ainda? Não sei. Desculpa, É, perdão. agora que eu estou... Porque encerrou, né? Desculpa, eu